nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, que possamos, nesses breves momentos que aqui nos encontramos, podermos receber tudo aquilo que necessitamos e que estamos prontos e abertos para receber, com o coração amplo, com a mente serena, para podermos entender, compreender o verdadeiro significado do amor de Deus nosso Pai e de Jesus, nosso irmão, mestre e guia. Que assim seja. O nosso tema de hoje é sobre a felicidade. O que é a felicidade? Nós realmente somos felizes? E onde está a felicidade? É termos uma casa, termos conforto, um emprego, um trabalho, uma viagem, um passeio, tirarmos na loteria para podermos ajudar aos outros. Isso é felicidade? Buscar a felicidade? A gente busca a felicidade, se a gente busca, onde é que ela está, que até hoje ninguém encontrou? Então, o que é realmente a felicidade? Para uns é um dia de chuva, frio como hoje. Para outros é um tormento. Para uns a felicidade é estar na praia. Para outros é um horror. Assim como para outros é o campo. Então, o que é felicidade? Porque se a felicidade, ela é a mesma para todos nós. Então, o que é isso? Se para mim estar na praia me traz uma felicidade imensa e para outra é um terror, enquanto se eu for para o campo eu vou ser infeliz, o que é isso? Esse é um dos grandes problemas. Nós confundimos prazer com felicidade. Isso é que nós temos que ter em mente. Todas essas coisas que eu citei não são felicidade, são coisas prazerosas. Ouvir uma boa música, um bom filme, uma boa leitura, uma boa companhia, uma boa reunião familiar. Isso nos traz prazer. Isto não é felicidade. Mas afinal, então, o que é a felicidade? Então, a felicidade é a ausência do sofrimento? Esse tema que nós estamos tratando é do livro Divaldo Responde, volume 2, que eu aconselho todos a comprarem e lerem, porque ele é fabuloso, dos problemas, das nossas inseguranças, incertezas e desconhecimentos. É feito sobre forma de perguntas e respostas, muito claro, muito conciso e muito esclarecedor. E é de um desses capítulos sobre a felicidade que uma das perguntas feitas ao Divaldo foi: a felicidade é a ausência de sofrimento? Já que tudo isso que eu citei antes, a questão de confundirmos o prazer com a felicidade. Então, já que se essas coisas nos trazem prazer, são coisas prazerosas, né? Então, porque a gente costuma dizer assim, a felicidade hoje é estar dentro de casa, bem quentinha, tomando um chocolate, um chá, um café, né? Para já ver como já entra a variedade de coisas, quentinho para ser... Que felicidade! Não, isso é uma coisa prazerosa. Então, se nós já sabemos, já conseguimos identificar isso, então a felicidade é a ausência de sofrimento. Para nós entendermos, né, mas aí a felicidade é a ausência de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, se nós nos recordarmos, há mais de 2000 anos atrás, nos foi dito por Jesus Cristo, a felicidade não é deste mundo. Bom, então, nascemos aqui para sofrer, padecer, sermos infelizes? Não. Absolutamente. A felicidade, como todos os sentimentos, eles são desenvolvidos. A razão da nossa encarnação é que nós somos centelha divina.
Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nosso Pai. Ou seja, para fazermos o bem, para sermos felizes. E isso requer o quê? Evolução, trabalho, desenvolvimento. Por isso que não se busca, não se adquire, não se compra nenhum sentimento de fraternidade, de bondade, de paciência, tolerância, resignação. Tudo isso nós aprendemos a desenvolver. E tudo isso que passamos na vida, que chamamos de sofrimento, coisas que não gostamos, são nada mais, nada menos, tarefas que nos ajudam a desenvolver aquilo que necessitamos. Não são castigos, não são punições. As privações que temos são para podermos nos mantermos na nossa linha, no nosso caminho, pois se temos facilidades, temos a tendência da ociosidade. Nós temos que ter a consciência de que o mal não existe. O mal aparece quando há ausência do bem. Ah, mas isso é muito tópico. Não, não é. É a analogia que se faz do bem e do mal não existe escuridão, só existe claridade. Como assim não existe escuridão? Olha o dia nublado de hoje, olha a noite. Não. A noite nada mais é que a ausência do sol. Porque todos nós sabemos, né? Tem o sol, tem a terra. Então, quando a terra gira, o lado que está batendo o sol é dia. No outro lado é noite. Porém, a luz está por toda a volta. É uma pequena sombra que o planeta faz de um lado. Mas a luz existe. Quem já viajou do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente de avião, é fantástico. Quando a gente está cruzando determinado momento, tu olha pela janela, na frente aquela claridade maravilhosa e atrás aquela escuridão, sem ter uma divisão física. Que a gente está passando exatamente no ponto onde o sol está iluminando aqui, então a gente pega uma parte escura, outra clara. Ou mesmo num dia como hoje, quem já viajou em dia de chuva, de avião, sabe. Passando essa pequena camada de nuvens, lá em cima a gente vê o sol. E aqui nós estamos sem sol e com chuva. Então, é a ausência, nós não estamos assim um dia nublado, nós estamos com ausência de sol. As nuvens estão tapando. No momento que elas se dissipam, o sol bate. Então, o bem é a mesma coisa. Não existe o mal. Não somos maus. O que nós fazemos é que, devido ao nosso livre-arbítrio, podermos fazermos as escolhas, e é para isso que nós encarnamos, para podermos aprender a fazer boas escolhas. E sofremos e fazemos o mal quando não agimos no bem. O sofrimento que passamos é uma decorrência das nossas escolhas não tão boas. E lembrando que nós já há milhares de anos reencarnamos. Nós somos o resultado de todas as nossas escolhas que nós nos fizemos nessas centenas de encarnações que já temos. E a dor que nós temos hoje não é porque na encarnação passada eu agi mal. Não, é porque a gente vem vindo de encarnação em encarnação, repetindo as mesmas atitudes egoístas, orgulhosas, e não nos modificamos. Aí vem a dor. As situações que nós temos que enfrentar para nos modificarmos, para podermos desenvolver os bons sentimentos, a felicidade, a paz de espírito. Porque enquanto fazemos as nossas escolhas imbuídas no nosso egoísmo, o que o outro está pensando, por que me tratou assim? Divaldo mesmo, no livro, neste capítulo, diz: inimigos todos nós temos, mas isso não tem a menor importância. O que realmente importa é nós não sermos inimigos dos outros. E o que é não sermos inimigos dos outros? É tratarmos os outros com respeito, com dignidade, com tolerância, com paciência,
com resignação, algo que agora, no momento turbulento do planeta, devido realmente a esse momento de transição que estamos saindo de um planeta de provas e expiação para de regeneração, e depois, quando estivermos firmes e já sermos um planeta de regeneração, já estarmos trabalhando a nossa regeneração para mundos felizes. Isto é evolução. Então, nós temos que entender isso. A busca da felicidade é dentro de nós, nós somos centelha divina, está tudo dentro de nós, depende única e exclusivamente de nós. E para isso nós precisamos nos conhecer, saber amarmos, aprendermos a nos amarmos. Porque o que Jesus nos disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quem não se ama, não sabe amar os outros. E o que significa eu me amar? Auto-perdão, eu me amar, o que significa? Eu tudo posso e os outros nada? Não, eu me amar significa eu me aceitar como sou. Eu não sou perfeito, eu sou perfectível. Sábio é aquele que sabe que não sabe nada, que sempre tem algo a aprender. Então, no momento que nós nos amamos, nós nos aceitamos como somos, nós olhamos realmente quem somos, nós podemos modificar aquilo que nos traz tanto sofrimento, apaziguar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, colocarmos num lugar que a gente não muda assim, eu não sou mais, não. Nós temos que pegar esses sentimentos tão não nobres e nos encharcarmos com sentimentos bons de caridade, de benevolência, de justiça. Realmente, se fosse comigo, né, se colocar no lugar do outro, eu teria... Não. Vamos colocar realmente, de coração, com sinceridade. Só assim nós aceitamos. Eu não sou perfeito. Mas também não é o fim do mundo. Quantas coisas boas nós já, nesses longos milhares de anos, a gente já melhorou? Então, vamos investir naquilo que nós já melhoramos. E aquilo que nós temos que melhorar, vamos modificar. Mas, para isso acontecer, eu preciso me amar, me aceitar e reconhecer que eu não sou perfeito. Aí eu posso mudar. E enquanto eu não me amo, eu não me aceito como eu sou, não, eu faço certo, os outros aqui reclamam, vivem reclamando de mim. Isso é implicância. Os outros implicam comigo. Não, vamos ver. Eu dizia para o Chico, que o Chico era muito contestado pelos padres da cidade. E então, quando ele ia cruzar na rua ou qualquer coisa, e o Emmanuel dizia assim: se o comentário procede, modifica-te, se não, segue em frente. Mas isso nós temos que ter consciência. Realmente isso que eu estou fazendo é certo ou não é certo? Qual é a influência que está tendo nos outros? Mesmo que eu ache que é certo, mas o resultado em relação às outras pessoas não é bom, eu tenho que modificar aquilo. Porque com aquelas pessoas não está funcionando direito. Esse é a questão. E por isso os dois princípios básicos do Espiritismo o primeiro mandamento dos espíritas. Espíritas, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Para quê? Para podermos entender tudo isso e trabalharmos em nós. Porque não modificamos ninguém. Nós temos que entender, se faz chuva, se faz sol, eu tenho que ser a mesma pessoa. Não, eu estou de bom humor porque está chovendo. Não, estou de mau humor porque está chovendo. Não, eu tenho que ser a mesma pessoa, independente do que está acontecendo. E isso é que nós temos que entender. E nos instruindo é que nós entendemos. Agora, entrando realmente no nosso tema, então, já que a gente viu que essas coisas nos trazem prazer, não a felicidade, então, a felicidade é a ausência de sofrimento. Então, Divaldo nos coloca no livro de uma maneira muito didática, porque como tudo na vida é evolução, os sentimentos também vão evoluindo, porque nós evoluímos. E justamente o princípio inteligente que habita a matéria, o nosso corpo, que somos nós, a alma, ela veio justamente para aprender com o corpo físico o que precisava fazer para se desenvolver. Então, como todo sentimento é a mesma coisa. Então, a questão da felicidade, ela começa a ser trabalhada
inicialmente na Grécia Antiga, mais ou menos 400, 500 anos antes do nascimento de Cristo. Então, a primeira corrente filosófica que nós temos da felicidade é o hedonismo. É a primeira que aparece na história da humanidade. O hedonismo. O que é o hedonismo? Coloca o prazer e a beleza como bens supremos da vida. Então, a felicidade é a beleza e os bens, né? O prazer e a beleza. Isso é o que nos traz felicidade. É a visão da época, de acordo com a evolução que nós, como humanidade, tínhamos atingido. Dessa corrente hedonista, nós temos dois filósofos, Aristipo de Cirene e Epicuro. Aristipo de Cirene, que viveu entre 435 e 366 a.C., ele diz o seguinte: o prazer é um bem em si, podendo ser usado intensamente. Então, vamos usar o prazer intensamente para sermos felizes. Já Epicuro, que é de 341 a 270 a.C., determinava a moderação do prazer, no intuito de que se pudesse chegar à verdadeira felicidade. Então, Epicuro, apesar dos dois serem hedonistas, serem da mesma corrente filosófica, um diz que é o prazer pelo prazer e o outro já diz que não. Moderação no prazer traria a verdadeira felicidade. Porém, as duas doutrinas foram confundidas ao longo dos séculos. E o que perdurou para a história foi a visão hedonista de Aristipo, que pregava a busca desenfreada pelos prazeres sensoriais, comer, beber, dormir, praticar sexo, sem qualquer avaliação de caráter moral. Excessos de tudo. Isso trazia prazer, excessos. E que a história comprova, né? A gente, quem lembra da história, ou quem gosta, né, que assiste, vê realmente nós, como civilização, vivíamos para isso. Era o nosso momento evolutivo. Temos que lembrar outra coisa. Quando se olha para o passado, nós temos que nos transportarmos para o momento evolutivo e não julgar o passado com conhecimento que eu já tenho devido às experiências passadas da humanidade. É isso que nós temos que entender. Nós não estamos julgando. Aqui nós vamos fazer uma trajetória para podermos entender que tudo é evolução. Então, neste momento em que está o hedonismo que prevalecia, era o de Epicuro, prazer pelo prazer, isso é que me traz felicidade, sem isso eu sou infeliz, é só isso, a vida é só isso. Entra a contribuição, o indivíduo passou a dedicar-se à conquista do ter para poder desfrutar. E aí, para desfrutar, eu tenho que ter. E aí começam todos os nossos grandes problemas de humanidade. Eu preciso ter para poder desfrutar. Se eu não tenho, como é que eu vou desfrutar? Se eu não tiro na loteria, se eu não ganho um bom salário, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou desfrutar? Viajar, helicóptero, avião, casa na praia, casa na serra. Como é que eu vou ter? Eu preciso ter para poder desfrutar. Então, isso aí já vem de 2.500 anos atrás, e nós continuamos presos a isso. Ter. Quem tem, pode. Uma visão extremamente, para os dias de hoje, a gente já sabe que não é isso. Tá? Aí, nesse momento que nós estamos vivenciando o hedonismo, começa a contribuição do Oriente. Então, o Oriente vem com os seguintes questionamentos. Será que a pessoa que come bem é feliz? Será que come bastante, come de tudo, que tenha melhor, né? Porque naquela época, a questão da alimentação, os reis, os poderosos, tinham abastança e o povo tinha só aquilo e era aquilo. Então, será que realmente quem come bem é feliz? Será que a pessoa que usa o sexo em demasia é feliz, é plena? E o que dorme demasiadamente? Começou esse questionamento, que começaram a ver que não. Que quem dormia, quem praticava sexo, e mesmo assim não era feliz. Vivia do prazer, do ter, e não era feliz. Aí, nessa época, surge o outro filósofo, Diógenes de Sinope, 412, 323. Então, o que ele começa a postular começa a ter importância. Então, ele viveu como mendigo, desprezando os poderosos e as convenções sociais. Combatia o prazer, o desejo e a luxúria. Ou seja, ele veio combatendo tudo isso. Porque nós temos que ver que nós, na vida como humanidade, tudo vai para um extremo, depois vai para o outro, para até chegar ao meio termo.
Infelizmente, nós não conseguimos manter com as nossas escolhas o meio termo. Então, a gente vai para um lado, vai para o outro, até chegar o meio termo. E aí, o que ele diz? A felicidade não é ter, é deixar de ter, porque quem não tem nada não pode ficar pior do que se encontra. Quem não tem casa não precisa, não tem pagar impostos, não tem isso, né? Então, quem não tem, pior do que está, não vai ficar. Então, essa era a filosofia. Mas isso era um outro extremo da filosofia vigente. Tá? Então, é isso que ele diz. Inclusive, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, quando estava em Corinto, ele fala com o governador, porque ele queria falar muito com Diógenes. Aí vai o governador lá, Diógenes, Alexandre, ele dominava o mundo habitável daquela época. Depois foi Roma, né, Europa, África, Ásia, tudo, aquelas coisas todas. Era Alexandre Magno. E ele diz assim, mas eu não quero falar com ele. Aí Alexandre vai até lá, a cabana, lá, a paupérrima que ele morava, vai falar com ele. E chega e diz que ele daria o que ele quisesse para que ele fosse junto com ele. E ao que ele responde assim, que ele não pode dar o que ele quer. Eu disse, mas como eu não posso te dar? Eu vou te levar, tu vai reinar comigo, tu vai ter tudo de bom e melhor do que se conhece e vais me passar a tua sabedoria. Aí ele olha de novo para Alexandre e diz assim, não me roube o que não podes me dar. Antes ele tinha dito que ele não tinha dar o que ele precisava. E que não me roubes o que não podes me dar. E aí Alexandre se dá conta, ele estava no portal da casa. E o sol estava de trás. E ele estava fazendo sombra. Então ele entendeu. Realmente, ele não podia dar tudo. O que ele precisava, que era a luz do sol, esse tipo de coisa, ninguém pode dar. Ninguém tem esse domínio. Então, esse era Diógenes de Sinope. Mas será, aí vem a questão, mas será que aquele que nada tem é feliz? Porque não tendo nada, nós temos as intempéries, as enfermidades, os problemas de convivência social. Aí, então, aparece Zenão de Cício, que é 334 com 262 a.C., e que coloca o seguinte, o problema da felicidade é a dor. Todos sofrem, o que é uma grande verdade. Todos sofrem. É necessário, então, que tenhamos uma atitude ética, uma postura superior ante o sofrimento. Do sofrimento ninguém escapa. Ninguém. Pessoas por doença, ou por amores não correspondidos, por um motivo ou outro, ou porque está chovendo. Cada um tem o seu sofrimento. Então, todos sofrem. Então, a questão é termos uma atitude ética, uma postura superior ante o sofrimento. Isso tudo acontecendo, essas ideias, essas filosofias surgindo antes do nascimento de Cristo. Para a gente ver que nada na vida é por acaso. Não foi Cristo que chegou aqui agora, é um divisor de águas, daqui para cá, não. O que ele diz? Ele veio cumprir a lei. De tudo que já tinha, até os apóstolos, os filósofos, já estávamos preparando a humanidade para tudo isso. Então, aí entra aquele nosso já conhecidíssimo Sócrates. Sócrates, 469 e 399 a.C., que nos diz, a felicidade independe do ter, do não ter e da dor. A felicidade depende, quer dizer, uns falam do ter, outro do não ter, o outro da dor, e Sócrates diz, a felicidade independe do ter, do não ter e da dor, e de enfrentar a dor. Independe disso a felicidade. A verdadeira felicidade é o ser. Ser ou não ser, eis a questão. Mas, para ser, são indispensáveis 3 fatores. Pensamento reto, a conduta correta e as palavras saudáveis. Graças a esse pensamento, divulgou-se na cultura grega a ética e a dignidade. Então, a ética e a dignidade entram quando Sócrates copila tudo isso, né? Ter, não ter, dor. Não é nada disso. Temos que ser. E ser, o que é?
é pensamento reto, conduta correta e palavras certas, que é o que nós aprendemos no Espiritismo. Fazer o bem, termos uma conduta do bem, não praticarmos, não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem. Então, é isso que Sócrates coloca. Inclusive, aqui no livro, é muito interessante, porque daí, por causa das suas ideias, Sócrates foi condenado à morte, foi executado, tá? Então, aqui, porque aí tem Platão, Platão era discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Então, isso aqui é um relato de Platão sobre essa questão de Sócrates com a justiça. 70 tiranos governavam a Grécia em sua época, e ele ensinava aos jovens a liberdade de pensamento e de ação, o respeito ao Deus sem nome, abandonando os deuses vulgares. Foi denunciado por estar pervertendo a juventude. Levado ao tribunal, foi julgado. Depois do julgamento, o juiz foi implacável, informando: eu te condeno à morte. E Sócrates, narra Platão, olhou para o juiz com certo ceticismo e respondeu: mas meritíssimo, todos nós já nascemos já comprometidos com a morte, portanto, condenados. O juiz não estava condenando ele. Presunçoso, o magistrado esbravejou: mas eu poderei determinar a hora em que tu morrerás. Sócrates sorriu. Levado ao cárcere, ali estava reflexionando em torno da vida, quando Críton, um dos seus discípulos, foi ter com ele e lhe expôs: venho dar-lhe a liberdade. O sábio sorriu generoso: como tu podes dar-me a liberdade se eu sou livre? Mestre, tu estás encarcerado. Olha bem, as paredes com óleo de baleia, com pedras, ferros. Críton, tu és mau filósofo. Aprisionado está quem tem vícios. Aonde quer que ele vá, ele é vítima do vício. Eu sou livre, porque onde quer que eu vá, o meu pensamento, aí eu estarei. Desse modo, não fugirei. Mas, mestre, a porta da cela dormirá aberta. E como conseguiste? Bem, subornamos o guarda. Como o quê? Nossas joias, as joias de família. Então tu te libertarás e irás ensinar-nos a beleza, o ideal, a fraternidade e a honra. Críton, tu crês que eu aceite uma proposta de suborno para falar depois em dignidade? Eu não fugirei. Dize aos meus discípulos que eu aqui estou em paz. Mestre, amanhã irão matar-te. A mim? Enganas-te. Eu sou imortal, Críton. Ninguém me pode matar. Todos nós somos imortais. Ninguém nos mata. No dia seguinte, ainda narra Platão, estava ele no pátio do presídio para beber a cicuta, que lhe foi dada por um soldado num vasilhame de alabastro, e quando o soldado viu aquele homem de túnica branca, venerando e sábio, tremeu e disse: mestre, olha aí, lhe falta 1 hora, aproveita essa hora, né? Sócrates redarguiu: 1 hora é pouco para quem tem a eternidade. Tomou do vasilhame e sorveu o líquido. Nos estretores da agonia, Críton, que estava presente, correu e abraçou o mestre e gritou-lhe: mestre, onde sepultamos o teu cadáver? Sócrates fez um esforço sobre-humano e elucidou: o cadáver? Joga-o fora em qualquer lugar, porque Sócrates não está dentro dele. Sócrates não morreu, ele entrou para a eternidade. 2.400 anos depois, ei-lo inteiramente vivo. Estamos falando sobre ele, mas o nome do juiz não conhecemos. E daquele jovem que levou a taça de alabastro, não sabemos. Então, o que é a felicidade? A felicidade é esse estado interior de plenitude. Então, com esse testemunho de Sócrates, que a questão da felicidade é a plenitude, é fazer o seu bem. Ele não aceita sair da cadeia por suborno. Quem de nós não aceitaria correndo isso? Como é que ele diz, mas eu saindo por suborno, como é que eu vou falar de dignidade, de ética? Ele já vivia esses conceitos. Por isso, ele era feliz. E ainda temos, daí,
Muito tempo depois, chega Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que Freud disse que a ruína de Jung era a questão da religiosidade, as irmãs dele eram médiuns. Então, quem conhece a história de Jung sabe, ele falava com os espíritos por intermédio das irmãs, entre 1875 e 1961. Jung diz o seguinte: vida na Terra tem uma meta, encontrar um sentido existencial. Então, as perguntas são: quem sou, porque estou aqui, porque a vida é tão áspera, porque os maus progridem, os bons nem sempre. Quem sou, para onde vou, de onde vim? Aí começa Jung a questionar. A época de Jung começam esses questionamentos. A verdadeira felicidade é a busca de sentido, significado, essa meta ideal. O ser sabe quem é, por que sofre, por que se encontra aqui, a fim de lograr o estado luminoso, ou seja, o estado elevado da alma. Jesus estabelece que mais importante do que os valores externos é a condição de paz da criatura humana. Então, para o Espiritismo, na visão kardecista, a verdadeira felicidade resulta de uma consciência tranquila, que proporciona um caráter reto e atividades corretas. No momento que nos amamos, percebemos as nossas imperfeições, lutamos contra elas e mudamos a atitude, porque passamos a compreender que os outros também têm problemas. Se não conseguimos vencer nossos próprios problemas, não vamos exigir que os outros vençam os seus. Nasce, então, um certo tipo de dignidade e de respeito pelo próximo, que é exatamente o que chamamos de amor. Então, esta é a receita da felicidade. Nos conhecermos, desenvolvermos bons sentimentos, agirmos no bem. Este é o segredo da felicidade. E a felicidade a gente desenvolve porque ela está dentro de nós. Ela não está em coisas que temos ou deixamos de ter. Vamos começar a desenvolver, apesar da felicidade não ser desse mundo, vamos começar a desenvolver, aprender a sermos felizes agora. O nosso tempo, infelizmente, acabou, o assunto é magnífico, então eu recomendo a todos ler o livro do Divaldo, Responde, volume 2, e esse outro livro, que é uma pérola, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Ele era francês, e esse livro é fantástico quando fala sobre o ser, a dor e o destino. Então, porque vamos nos instruir para podermos nos entender, nos aceitarmos e começarmos a nos amar, para então amarmos os outros. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, a todos os nossos espíritos guardiões, amigos, os espíritos trabalhadores da casa que aqui se encontram, que nos propõem este momento de fraternidade, de paz, de luminosidade, de esclarecimento, e que possamos tudo aquilo que nesses minutos que aqui estivemos, absorvemos, levarmos adiante da porta da casa e mantermos-nos nessa atitude de felicidade. Que assim seja.